minha saudação a todos os irmãos que aqui estão, dos dois lados da vida. Agradecemos o apoio, agradecemos a presença e também saudamos os nossos protetores, né, espíritos amigos que nos visitam, mentores cada um, e especialmente os dirigentes espirituais da nossa casa, né, do Centro Espírita Oswaldo Melo, aqui de Garopaba. Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes. E nós pedimos a esta corrente espiritual, antes de abrirmos efetivamente a exposição, para que possam esses espíritos amigos aproveitarem toda a energia que já estamos gerando, toda a luz que cada um de nós oferece e já contribui para que em profundas vibrações possam iluminar a mente, o coração e o estado do Rio Grande do Sul nesse momento. E é justamente em função do que está acontecendo com os nossos irmãos lá do Sul que nós buscamos o tema ou a temática para a exposição de hoje. Tragédias coletivas. Por quê? Buscamos o embasamento no Livro dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno, ambos de Allan Kardec, e também na revista Reformador. Essa revista, ela é uma publicação oficial da Federação Espírita Brasileira. Então, meus irmãos, é justamente em função deste imenso desastre climático que nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão vivenciando que nos motivaram a trazer novamente esse tema à tribuna da nossa Casa Espírita. Já tratamos desse assunto em outras oportunidades, porém julgamos ser importante uma reflexão acerca deste tamanho incrível sofrimento. Então, o embasamento teórico, como eu disse, estão nessas duas obras da codificação da doutrina espírita. E nessa revista, o Reformador. Este número, esse exemplo, ele é de fevereiro de 1997. E tem assuntos interessantes nessa revista. Eu guardo justamente por isso. E da matéria que ali está, nós tomamos emprestado o título da exposição de hoje. É uma matéria elaborada, página central, essa aqui, mais a página seguinte, produzida por Sueli Caldas Schubert. Então, dali nós retiramos o que vamos expor e vamos repetir. E a gente começa pensando sobre quando acontecem essas tragédias, dolorosas tragédias, surge quase sempre, e isso de forma intensa e angustiosa, a pergunta: por quê? Por que acontecem desastres que geram tantas vítimas? E para a imensa maioria das pessoas, essas provas, essas expiações coletivas constituem um enigma insolúvel. Essa dúvida se dá pelo desconhecimento sobre os mecanismos da justiça divina, que tem como ponto central a lei de causa e efeito. Ante tragédias deste porte, como essa que está acontecendo, está em pleno lamento, ou outras de igual
monte, tão grande quanto, às vezes até mais. E aí nós vamos exemplificar o incêndio do edifício Joelma, da nossa idade, você vai lembrar desse incêndio, né? Em São Paulo. Outro incêndio bastante significativo e marcante na história do nosso país é o incêndio do Circo de Niterói, no Rio de Janeiro. Também a gente pode lembrar e até nos reportar a grandes desastres de avião, a terremotos, outras inundações. Enfim, diante desses dramáticos episódios, por vezes a fé torna-se vacilante. As pessoas ficam ressentidas com o que está acontecendo, sofrendo demais, e a fé meio que arrefece. E são comuns as dúvidas. Por que tanta gente sofrendo ao mesmo tempo? O que esse povo fez para merecer tamanha dor? E será que essas pessoas estão sendo castigadas por Deus e ao mesmo tempo? E não raro surgem a revolta, o desespero e até a descrença. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, no item Flagelos Destruidores, questões 737 a 741, interrogou os espíritos superiores quanto às provas coletivas. Nós não vamos buscar aqui no livro dos Espíritos, porque ia tomar bastante tempo. Eu recomendo a leitura aos irmãos, né, desse capítulo. É interessante a gente analisar o porquê então a razão dos flagelos coletivos, das provas coletivas. E é constante as manifestações da espiritualidade amiga a respeito de provações coletivas. Acontece muito. Nós trazemos 2 exemplos para a nossa reflexão. E por que esses 2 exemplos? Porque eles estão contidos nesta revista, vou repetindo, é um órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, portanto tem a chancela da FEB, e também pela credibilidade de Chico Xavier, que recebeu as notícias que passamos a relatar a partir de agora. No dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói, no Rio de Janeiro, ocorre espantosa tragédia num circo apinhado de crianças e adultos que procuravam passar uma tarde alegre, envolvidos pela magia dos palhaços, trapezistas e malabaristas. As atrações circenses. Subitamente irrompe um incêndio que atinge proporções devastadoras em pouquíssimos minutos, muito rápido, ferindo e matando centenas de pessoas, queimadas, asfixiadas pela fumaça ou pisoteadas pela multidão em desespero. Essa dramática ocorrência que comoveu o povo brasileiro motivou a espiritualidade maior a trazer um minucioso esclarecimento conforme a narrativa do espírito Humberto de Campos, inserida no livro Cartas e Crônicas, também da Federação Espírita Brasileira. Está no capítulo 6, quem quiser buscar, livro Cartas e Crônicas. E narra o cronista espiritual que no ano de 177, da era cristã, em Lyon, no sopé da encosta mais tarde conhecida como Colina de Fourvière, não sei se a pronúncia é essa, é francês, improvisara-se grande circo, com altas paliçadas em torno de enorme arena. Era a época do imperador Marco Aurélio, que se omitia quanto às perseguições aos cristãos. Por isso, a matança destes, dos cristãos,
era constante e terrível. Já não bastava que os adeptos do Nazareno fossem jogados às feras, inventavam-se novos suplícios. Mais de 20.000 pessoas haviam sido mortas nesse período. A chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, que desfrutava de atenções especiais do imperador, estava anunciada para o dia seguinte. As comemorações para recebê-lo deveria, portanto, receder a tudo o que já se vira, em função da importância desse chefe, desse oficial da guarda romana. Foi providenciada uma reunião para a programação dos festejos. Gladiadores, dançarinos, jograis, lutadores e atletas diversos estariam presentes. Foi quando uma voz lembrou: cristãos às feras. Todos aplaudiram a ideia, mas logo surgiram comentários de que isso já não era novidade. Precisava de alguma coisa diferente. Porque a importância deste cidadão, desse soldado, desse oficial, ele merecia algo mais marcante. Assim foi planejado que a arena seria molhada com resinas e cercada de farpas embebidas em óleo, sendo ali reunidas cerca de 1.000 crianças e mulheres cristãs. Seriam ainda colocados velhos cavalos e ateado fogo. Todos gargalharam, imaginando a cena. O plano foi posto em ação. E no dia seguinte, conforme narra Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, encontraram a morte, queimadas ou pisoteadas pelos cavalos em correria. Afirma o cronista espiritual que quase 18 séculos depois, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou os responsáveis em dolorosa expiação na tragédia do circo em Niterói. Quase 18 séculos depois, os mentores, os organizadores daquela festividade foram reunidos em uma aprovação derradeira no circo. Outra tragédia que mereceu vários esclarecimentos dos benfeitores espirituais: o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, ocorrido em 1º de fevereiro de 1974. Muito conhecido esse incêndio. Eu lembro bem que tem filmagens de pessoas se jogando lá da altura para escapar da chama e se estatelando no chão. Tem matéria sobre isso gravado. O médium Chico Xavier, em seu lar, em Uberaba, ouvindo a notícia pelo rádio, reuniu-se em prece com 4 amigos, solicitando auxílio dos benfeitores espirituais para aquelas vítimas que estavam acontecendo naquele momento. E dias depois, em reunião pública, na qual estavam presentes alguns familiares daquelas vítimas, ou de algumas vítimas, os poetas Ciro Costa e Cornélio Pires, ambos espíritos, manifestaram-se pela psicografia, ditando ao médium sonetos referentes a tragédias. São 2 sonetos que estão registrados aqui, na parte central. O soneto de Ciro Costa traz uma dedicatória que é importante. O título do soneto é Luz nas Chamas. A dedicatória, aspas, homenagem aos companheiros desencarnados no incêndio ocorrido na capital de São Paulo, a 1º de fevereiro de 1974, em resgate
dos derradeiros resquícios de culpa ainda que traziam ainda na própria alma, né, remanescente de compromissos adquiridos nas guerras das cruzadas. E tecendo esse comentário foi que nos motivou até a trazer esses dois exemplos. Porque são espíritos conhecidos, né? Tanto Humberto de Campos quanto os dois poetas, né? Ciro Costa e Cornélio Pires, são bastante conhecidos. E tem a credibilidade de Chico Xavier. É por isso que trouxemos. E essas, para que a gente recorde, né, as cruzadas foram realizadas entre os séculos 11 e 13. Quer dizer, 200 anos de cruzadas. E eram guerras extremamente cruéis. E o agravante principal até, de terem sido praticadas em nome da fé cristã. Os historiadores relatam atos terríveis, crimes hediondos, chacinas vitimando adultos e crianças. Tomavam posses de propriedades. Foi uma coisa incrível que aconteceu naquela época. E os débitos contraídos neste período, né, por aquelas pessoas, foram de tal gravidade que os resgates também tiveram que ocorrer a longo prazo. Mesma situação do círculo interior. Não foi numa reencarnação, foram várias reencarnações e esses irmãos tiveram que aparecer, chegar na Terra, voltar e voltar e voltar, sempre com sofrimentos até o resgate derradeiro. A ideia de que um ente querido nosso, tenha cometido crimes tão bárbaros, às vezes, não é bem aceita. Né? A gente não pode imaginar isso. E até muitos se revoltam diante dessas explicações. Não é possível, né, que um querido meu que tenha deixado a vida no incêndio de Joelma tenha feito parte das cruzadas. Né? Não vou entender. Mas, conhecendo um pouco mais acerca do estágio evolutivo nosso, né, da humanidade terrestre, e do quanto é necessário e quanto é importante a gente ter essa compreensão, e o quanto é passageira a vida humana, a vida presente, as vidas que a gente tem, a gente vai ver que a compreensão se amplia e é possível uma aceitação de uma forma mais resignada os desígnios do Criador. Considerando as informações que foram repassadas nesses dois eventos, repassados pela espiritualidade, é claro. Se a gente pensar nesses dois eventos, esses dois incêndios, e a gente refletir, será que ainda resta alguma dúvida que está havendo expiação ou resgate coletiva no Rio Grande do Sul? Tem alguma coisa? É a lei de causa e efeito se fazendo presente. É muito lógico, é extremamente difícil a compreensão e a aceitação de tamanho sofrimento. Como é que a gente vai aceitar um querido nosso está naquele meio? Hoje mesmo, conversando com os amigos que chegaram de lá, eles olhar na televisão, ouvir no rádio, ouvir pela imprensa, não é a mesma coisa que estar lá, é horrível, é estado assim como se fosse de guerra. Porém, há uma causa, existe uma razão. Claro que para nós, que estamos limitados à condição de espíritos absolutamente imperfeitos, é praticamente impossível que compreendamos o porquê de tanta dor. Um dia saberemos, eu tenho certeza disso, um dia nos será clareado.
Possivelmente não na condição de ainda reencarnados ou numa próxima reencarnação, mas no futuro nós seremos clarificados o real motivo desse sofrimento tão grande. O importante, meus irmãos, é que agora tiremos as lições que se apresentam. A comprovação da imensa solidariedade do povo é uma lição. Se a gente olhar na imprensa, onde a gente ande por aí, alguém está comentando sobre isso, está fazendo uma campanha para ter uma família que está precisando, no Brasil inteiro e fora do Brasil, a imensa solidariedade do povo. E não, sem nenhuma conotação política, nenhuma, ao contrário, é só pensando em ajudar quem está necessitado nesse momento. A dedicação de tantos voluntários no atendimento a tantos desabrigados. Às vezes dispensam os voluntários, porque não tem como tanta gente trabalhar no mesmo local ao mesmo tempo. De tanta gente que se coloca à disposição. É magnífico. São mensagens positivas que recebemos, a bondade, o carinho, o amor do povo. A união e acolhimento de incontáveis irmãos que são acolhidos em casas que nem conheciam e que trazem para dentro da sua casa. Sabemos, a gente estamos colocando isso aqui porque eu vi um idoso sendo acolhido por uma família que não conhecia o idoso, mas botou na casa dele para alimentar, para dar calor, para dar amor, para dar atenção. Isso é magnífico. A demonstração de que, unidos no propósito do bem, muito se pode fazer, muito se pode conquistar e, principalmente, reconstruir. E além dessas que mencionamos, talvez uma das mais importantes é o desprendimento do bem material. A constatação que todos somos absolutamente iguais. E escancarou-se essa igualdade ao observar-se pessoas bem posicionadas social e financeiramente ao lado de outras em condições inversas, aguardando na mesma fila uma muda de roupas, um prato de comida, um colchão do lado. Mesma situação. O mais humilde e o melhor abastado, vamos dizer assim, né, mas bem posicionado, que jamais, tem certeza, jamais imaginou que um dia teria que contar com a ajuda de alguém para vestir roupa ou para ter um local, um colchão para dormir, lado a lado. É a lição do desprendimento material. E talvez a principal, a igualdade do ser humano. Somos iguais. E por fim, a emoção da união espiritual que se pode sentir e vivenciar. Irmãos das mais distintas correntes religiosas unidos pela oração. De todos os lugares. Gerando uma energia incalculável, envolvendo milhares de sofredores nas duras provações e expiações. Sabemos, queridos irmãos, que não se pode medir o sofrimento e o desespero daqueles que perderam tudo. Não há como fazer isso. Uns perderam tudo ou quase tudo. Que tiveram que abandonar seus lares, conscientes de que nada ou quase nada poderá ser aproveitado. Além dos que choram o desaparecimento dos seus entes queridos, né, das pessoas do seu seio, da sua família, levados pelas águas ou soterrados, né, pelo barro, portanto, né, não há como medir esse sofrimento.
é uma aprovação incrível, é muita aprovação. Por isso, queridos irmãos, além da ajuda material que pudermos oferecer, pudermos dar, jamais podemos deixar de oferecer a ajuda que está ao alcance de todos nós, todas as pessoas, de todo lugar, a oração. E se a oração de uma única pessoa tem o poder de ir ao infinito, imaginemos o poder da união de muitos, de tantos, de uma coletividade incrível do país. É uma comunhão de forças que gera uma energia incomensurável, que se pode conduzir e direcionar em vibrações a todo o estado do povo gaúcho, a todos os irmãos sofredores, aqueles que estão envolvidos no evento efetivamente, passando pelas dores, mas aos cuidadores, aos voluntários, aqueles que estão lá para recolher os animaizinhos, que estão lá, e às vezes os animais maiores, cavalos, vacas, porcos, que precisam de energia, precisam de apoio. Naquele momento não adianta oferecer algo mais, é energia que nós estamos produzindo agora e, com certeza, desde o início da nossa abertura, estão sendo somadas a tantas outras do nosso país todo, até fora dele, direcionadas ao povo gaúcho. E todos, caminhando para o final, para não estourar o tempo, e todos, indistintamente todos, serão envolvidos pela luz dessa força energética. Todos. Mesmo aqueles que pelo sofrimento, pela angústia do momento, pela insegurança, ou até pela descrença, possam não perceber, a energia estará com eles igualmente. E também serão influenciados e inspirados pela positividade do amor. E o que mais precisamos, e nossos irmãos dão mais ainda, é inspiração. E aí tem a ver com estado vibratório. Precisamos vibrar na mesma sintonia, para que espíritos amigos possam nos inspirar o que fazer, como agir, o que pensar. Porque tem, no Céu e Inferno tem uma passagem, tem algo importante que está dito ali, de que não há um único mal que a pessoa faça, um único pensamento mal que produza, que não tenha suas consequências fatais. Mas qualquer resquício de bom pensamento, qualquer boa ação, é o contrário. É a vibração, a sintonia elevada. E é nessa sintonia que a gente tem que vibrar. Porque é preciso que inspiremos esses irmãos a não revolta, a não revanchismo por situações que estão acontecendo lá. Por exemplo, infelizmente, aqueles que estão abaixo da sintonia estão roubando, estão estuprando. São escolhas. Estes, a luz estão no meio dessa luz, mas a eles não chegam, porque é uma questão de sintonia. Então é preciso que haja essa vibração para que eles tenham a inspiração, todos tenham a inspiração da positividade do amor, do servir e do perdão. Que a doce paz de Jesus envolva a cada um de nós e encontra todos os irmãos lá das tragédias do Sul, a todos, as vítimas, aos que trabalham, aos que têm a responsabilidade de dirigir e aqueles
que têm a condição do Estado, do país, do mundo, que nos têm envolvido pela luz.